Algumas secretarias, 11 pelo menos, do governo do estado também tem um posto preferido. O problema é que o dono é o agora ex-vice-governador do estado, Thiago Pampolha. João Boer, informação exclusiva. Bom dia pra você. Oi, Agatha. Muito bom dia a você, Rodolfo, Dona Lazel, aos nossos ouvintes. O que a gente descobriu recentemente em relação aos postos de combustível onde algumas secretarias e órgãos estaduais abastecem? Antes da gente explicar, vamos só entender como que é feito esse abastecimento. O governo do estado hoje, ele tem um contrato com uma empresa de benefícios e dentro dessa empresa de benefícios tem uma lista de postos de combustível credenciados para que façam esse abastecimento de veículos oficiais do governo do estado. E aí tô falando de algumas secretarias, a própria Secretaria de Estado de Governo, Secretaria, por exemplo, de Administração Penitenciária, alguns órgãos do estado do Rio, tô falando de Suderj, tô falando de Detro, pelo menos 11 secretarias e órgãos estaduais que a gente conseguiu identificar nesses últimos dias, que escolhem dentro da lista credenciada de postos de combustível disponível para você fazer esse abastecimento, 3 postos que são ligados ao agora ex-vice-governador do Rio, nomeado, inclusive já tomou posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Thiago Pampolha, que é sócio dos postos de gasolina Santa Cruz, que fica na Avenida Brasil, em Santa Cruz, zona oeste do Rio, do Jardim da Freguesia, também na zona oeste, e do Portal da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Como que esses pagamentos, a empresa contratada pelo governo é feito? De forma quinzenal. O governo do estado paga essa empresa de benefícios que é responsável por fazer os repasses aos postos de combustível credenciados. Tipo um vale-refeição, só que é vale-combustível. Tipo um vale-refeição, mas é um vale-combustível, que algumas empresas adotam também. A gente conversou com um especialista em direito público, Gilmar Brunizio. Estava conversando com ele mais cedo, explicando a situação do agora ex-vice-governador Thiago Pampolha. Ele disse que o fato de ser uma pessoa pública ligada ao governo do estado e que tem postos de combustível, pelo menos 3, ligados a repasses indiretos do governo do estado, representa um princípio, a violação da moralidade. A gente tem a palavra dele. A clara violação ao princípio da moralidade, que é um dos princípios basilares, né, do direito administrativo, das contratações governamentais, que está previsto lá no artigo 37 da Constituição. Há sim violação ao princípio da moralidade e deveria ele, por bem, suspender a execução desses contratos, pois isso viola frontalmente os preceitos legais e constitucionais de uma contratação governamental. A gente já teve acesso, por exemplo, a algumas planilhas que são disponibilizadas pelo próprio governo do estado no portal da Transparência. A gente identificou que no dia 17 de abril, por exemplo, no mês passado, um motorista da Secretaria de Estado de Governo abasteceu 6 veículos diferentes num espaço de tempo menor de 1 hora nesse posto Portal da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Só nesse dia, o valor passou de R$600 em todo mês. Daqueles carros da secretaria, valor mais de R$4.400. Identificamos algumas outras notas que foram emitidas, empenhadas para que fosse repassada a esses postos de combustível ligados ao Thiago Pampolha, ex-vice-governador do Rio, sócio direto desses postos de combustível. Tem uma nota, por exemplo, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do dia 21 de maio, 2 dias atrás que a gente teve acesso a essa nota, R$1.200. No dia 9 de maio, R$2.431 e algumas outras notas. A gente procurou, claro, o governo do estado para falar dessa associação do ex-vice-governador Thiago Pampolha com esses postos de combustível. O governo do estado disse que não realiza credenciamento direto de postos, o que a gente falou aqui mais cedo, nem define individualmente quais estabelecimentos podem ser utilizados pelos veículos oficiais, que é responsável por uma licitação por meio de um registro de preços, no qual são contratadas empresas especializadas na gestão de cartões de abastecimentos, como você disse, dona, uma espécie de vale combustível, e destaca ainda o governo do estado que os pagamentos realizados são feitos à empresa contratada e não aos postos de combustível. A gente teve acesso à lista de postos credenciados, não são só esses 3 postos do ex-vice-governador Thiago Pampolha que aparecem na lista de credenciados. Hoje a gente tem uma média de mais de 600 postos de combustível aqui no estado. Aqui na cidade do Rio de Janeiro tem uma lista de credenciamento de mais de 150 postos de combustível aptos para fazerem esse abastecimento em carros oficiais do governo do estado, pessoal. João, existem códigos de ética e conduta que falam muito sobre conflito de interesse
envolvendo as chamadas partes relacionadas. E nesse caso, quais são as partes? Uma parte é o contratante do serviço, que é o abastecimento. O contratante é o governo do estado. A outra parte é o proprietário que vende esse produto, no caso combustível, para o contratante. E o sócio de pelo menos 3 postos que sabe até agora era o vice-governador do estado. Não pode. É ainda. Ele é dono, mas hoje Pampolha não é mais vice, é ex-vice. E com um detalhe, mas ainda é sócio. Ele foi nomeado e rapidamente assumiu o cargo, que é de extrema importância para zelar pela probidade e a transparência dos atos do governo do estado, que é o Tribunal de Contas. O que faz um conselheiro do Tribunal de Contas? Ele vai investigar a lisura das práticas contratuais do estado. Ora, com esse conflito de interesse agora levantado, é bastante curioso e estranho que o ex-vice-governador possa tranquilamente tocar suas atividades como conselheiro do TCE. É um absurdo. Você, como parte relacionada, e neste caso uma parte relacionada com um peso muito grande, um vice-governador de estado, não pode ter o seu estado contratando serviços fornecidos por você mesmo. E não tá lá o nome da esposa, é o nome do próprio, como proprietário de... Tiago Pampolha Gonçalves, o nome dele. O nome do próprio, relacionado como sócio de 3 postos que vendem no presente combustível para secretarias de estado. Pelo menos 11 secretarias abastecem, Rodolfo. É conflito de interesse com parte relacionada. E essa parte relacionada hoje não é mais vice, é aquela que vai zelar pela probidade dos atos administrativos e contratuais do governo do estado. Ô Boeri, a gente conseguiria levantar, porque você deu alguns valores agora recentes de pagamentos, quanto que, por exemplo, em 2024 a rede dele chegou a papar de dinheiro com relação ao abastecimento dessas secretarias? Eu sei que você já fez um trabalho belíssimo trazendo essa informação em primeira mão, exclusiva aqui, mas talvez fosse o caso para a gente ter uma dimensão de, não sei se são centenas de milhares de reais, se são milhões de reais que a rede do vice-governador até então, agora conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, chegou a levar nesses abastecimentos. E a segunda pergunta, pelo que eu entendi, alguns postos, não todos dele, são credenciados e os carros das secretarias, eles podem escolher entre esses postos, ou todos os postos credenciados para abastecimento são da rede dele, ou do sócio dele? Os carros das secretarias, os condutores podem escolher dentro da lista dos postos credenciados. Tem mais postos além dos 3 do Tiago Pampolha. Então, por exemplo, na região da Freguesia, onde Tiago Pampolha tem um posto de combustível, Jardim da Freguesia, o condutor de uma secretaria X pode escolher um outro posto que também é credenciado por essa empresa contratada pelo governo do estado para fazer esse abastecimento. Sim, é possível. Se o meu posto está credenciado e o posto do dono lá também, o condutor pode fazer essa escolha. A primeira pergunta é quem são os donos dos outros postos credenciados, né? Para saber se só o Pampolha que tem bons contatos e era vice-governador ou se tem mais alguém influente. 2, seria muito bom saber quanto do total de 100% de gás de combustível dessas secretarias estão concentrados nos postos do ex-vice-governador, né? Porque às vezes a gente pode chegar à conclusão que não, tá aqui, olha, temos uma lista ampla. O servidor pode escolher, aí tipo 95% dos abastecimentos acontecem na rede dele. Pô, aí é claro que estão indicando, estão dizendo, estão afirmando, estão falando, ó, por favor, direcione o seu abastecimento para esses postos. Agora, como o dono lá falou, é óbvio, e aliás o especialista ouvido pelo Boeri também, é óbvio que isso não só é inapropriado, como isso é algo a ser condenado e deveria ter sido interrompido. Eu estou muito curioso para ver se esse processo, né, chegasse à mesa do agora conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Tiago Pampolha. Como um conselheiro que tem que olhar para a probidade de atos do governo do Estado a partir de agora e já entra
com essa mácula em início de trabalho, como que ele vai olhar e reagir se chegar um contrato na mesa dele em que alguém do próprio governo é beneficiado num negócio que tem? Detalhe, o Thiago Pampolha e sua família tem uma rede de postos, nem precisaria disso, nem precisaria necessariamente disso, tem uma rede de postos no Rio de Janeiro. Agora, é óbvio que se você tem uma rede, é vice-governador, tá dentro do governo, por favor, nem credencia meu posto. Não posso, eu não posso ser beneficiado, eu não posso ter carros abastecendo os meus postos aqui. Tô fora, não quero, melhor não. Então, o André Marini tem uma padaria, é diretor-geral aniversariante do dia, diretor-geral da Band Rio, a gente compra pães todos os dias para os funcionários de manhã. Aí, dentre as, sei lá, 2 padarias de Botafogo, uma é dele e a gente compra quase tudo, ou boa parte dos nossos pães lá. Você acha que se no compliance da Band, numa auditoria, isso não vai ser visto como inapropriado? Como inaceitável? Claro que sim! Não, mas eu tenho uma padaria, ela fica aqui na região. Desculpe, não pode. Não pode, bota outra. Bota essa que fica perto da gente, bota uma outra. Ah, mas poxa, o meu pão é maravilhoso. Ah, mas eu faço um preço, mas não pode, é inapropriado. Ou você é diretor-geral e olha para os processos e não se auto-beneficia, ou você não pode nem sentar nessa cadeira. Essa é a questão. Mesmo que teu preço seja igual, menor, o combustível seja bom, não pode. Você é vice-governador. E ainda tem aquele ditado que o Boechat sempre dizia: a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer séria. Mesmo que pudesse, mesmo que isso fosse, de certa forma, algo autorizado e não inapropriado, também seria ruim. Seria ruim eticamente, moralmente, você ter ganho numa rede sua, sendo alguém que tem um apito muito forte, influência muito forte em decisões, com a palavra, que aliás eu não sei porque não viram isso até hoje, não investigaram, não levantaram, não denunciaram, não abriram a boca, não abriram a apuração, Ministério Público do Estado do Rio. Agora, Tribunal de Contas do Estado, onde está Thiago Pampolha, vamos ver se outro conselheiro pega para poder analisar este contrato. Também não sei por que até hoje não analisaram e não deram algum parecer sobre esse assunto, e sei lá mais quem pode olhar esse tema trazido em primeira mão aqui com exclusividade pelo João Boeri. João, alguma coisa a mais? Sobre os valores, Rodolfo, a gente está fazendo esse levantamento ainda, que a gente já conseguiu identificar. Tem notas dentro do portal da transparência, pelo menos desde 2021. Então, desde 2021, a gente tem pelo menos alguns postos do Thiago Pampolha dentro dessa lista credenciada do governo do estado. A gente procurou, claro, o ex-vice-governador, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, mas até agora sem posicionamento. Rebatemos também a nota do governo do estado, respondemos pedindo mais uma dúvida. A partir de agora que o estado sabe que 3 postos do ex-vice-governador Thiago Pampolha estão na lista, manterá? O estado pediu mais um tempo para responder. Quando responderem, a gente volta. Se você me permite apenas um adendo na sua investigação, é interessante a gente começar a observar onde as viaturas do Tribunal de Contas do Estado estão abastecendo. Também é bastante interessante para esse levantamento, João. Pode ser que a gente veja algum comportamento curioso. Valeu, João. Obrigada. Valeu, pessoal. Bom dia. Valeu, João. Obrigado.